Ele é sobrinho neto da presidenta Dilma Rousseff, vereador em Minas Gerais e um dos maiores algozes de Nicolas Ferreira. Pedro Rousseff gravou um vídeo mostrando as contradições de Nicolas depois da prisão de um primo dele sob acusação de tráfico de drogas. Quero chamar o Pedro, quero falar um pouco dos desafios da comunicação na esquerda e falar sobre essa figura nefasta do Nicolas Ferreira, que, por exemplo, é financiado por todo o agronegócio e até por empresas de apostas. Vamos de vinheta, vamos começar mais um Meteoro Repórter aqui com vocês. Vamos lá. Pedro, queria agradecer muito a sua presença aqui no Meteoro Brasil. Tudo bem, meu caro? Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Tava em sessão antes de vir para cá? Como é que você está? Tudo ótimo, Xará. É um prazer enorme estar aqui. Eu estava em sessão agora, saí de lá só para poder participar aqui junto do nosso novo canal, mas só falar mesmo, obrigado pelo convite. Eu estou sempre à sua disposição, você sabe disso. Obrigado, querido. Deixa eu te perguntar, Pedro, a sua comunicação, você fez uma estratégia ali muito interessante, tem um corte no Meteoro, inclusive, sobre o seu vídeo, mas eu queria aprofundar um pouco as coisas que estão nele. Você tem uma comunicação mais combativa nas redes sociais, você coloca o seu mandato à disposição também de fazer essa disputa contra a extrema-direita, e você gravou um vídeo idêntico ao do Nicolas, quando ele fez aquela mentirada do Pix, que você explicou muito bem. Não era uma medida para taxar o Pix, era uma medida de combate à lavagem de dinheiro. Tá faltando mais a nossa esquerda fazer um pouco da sua estratégia de guerrilha nas redes, gravar vídeo, abusar também da estética deles. Só para citar um caso, além de você, a deputada federal Érica Hilton adotou a mesma estratégia, né? Olha, Pedro, eu acho que o que falta, na verdade, na esquerda é uma mudança de pensamento. Não é meu vídeo, o vídeo da Érica, o vídeo específico que vai mudar alguma coisa. É muito bom? É. Só que a partir do ponto que a esquerda entender que se a gente ficar só na defensiva todos os dias, nós vamos deixar eles pautarem o debate. E aí nós vamos ficar muito mais focado em se defender da próxima fake news do Nicolas do que de fato colocar as pautas que de fato importam pra gente. Por que eu falo isso? Porque se a gente só fica na defensiva, Xará, a gente não consegue indicar para qual caminho que o Brasil deve seguir. Então, o que a gente vê nesses últimos anos, principalmente esses últimos meses, é que o presidente Lula, mas seus ministros, fazem um ótimo trabalho. Mas nós pecamos tanto na divulgação e tanto na hora que nós somos atacados pelas fake news, a ponto do governo ter que recuar algumas vezes por conta disso, quando na verdade não precisaria. Por que eu falo que é importante a gente partir para o ataque e parar de ficar só na defesa? Porque a partir do ponto que a gente vai para o ataque, a extrema-direita fica muito mais preocupada em se defender e tem menos tempo para poder ficar criando mentira, fake news, táticas para poder espalhar a desordem e o caos. Porque vocês podem ver que nesse período, nesses últimos 3, 4 dias, tanto pelo nosso vídeo, tanto por todo mundo que ajudou, que compartilhou, né, pela nossa militância muito aguerrida, você pode ver que nesses 3, 4 dias em que a gente foi pro ataque, a direita desapareceu. Eles não Sim. conseguiram inventar nada, porque eles estavam só se defendendo. Não, Uhum. porque veja bem que o Nicolas não tem culpa do primo dele ter sido preso por tráfico de drogas. Não, mas veja bem que não era um primo próximo do Lírico, né? Apesar que era assim. Não, mas veja bem, então quando a gente parte para o ataque, a gente domina o discurso. E nós precisamos fazer isso. Parar de ficar só esperando a próxima mentira, a próxima fake news e começar a ir para o ataque, desmascarando, desmentindo eles. Uhum. E essa tática de desmentir também, né, Pedro, tem um cúmplice também no nosso recuo, que é o seguinte: a esquerda, tradicionalmente, ela sempre foi alvo da mídia tradicional, né, da mídia liberal tradicional. Então nós somos estigmatizados ao antipetismo explícito de muitos veículos de comunicação mais comerciais, e aí eu acho que a gente acaba ficando muito na defensiva. Mas tem como a gente aprender um pouco dessas táticas digitais e usar um pouco o feitiço contra o feiticeiro, né?
Claro, com certeza. Não, né, para eu poder colocar alguns pontos aqui que eu acho importante, Pedro. Uhum, Primeiramente, eu acho que a esquerda já vem melhorando, tá? uhum, Bastante. Nós precisamos ter uma linguagem simples, uma linguagem direta, uma linguagem sem rodeio, sem falar difícil. Deixa para as pessoas que são das faculdades, academia, que escrevem livros, para poder falar difícil. Porque se você quer comunicar para as pessoas uhum, ouvirem, para o seu João, para a Dona Maria, que estão trabalhando no posto de gasolina, que estão nas lavouras, que estão no campo, que estão nos qualquer lugar, basicamente, nós temos que ter uma comunicação direta, uma comunicação simples em que o vídeo, apesar que esse vídeo, né, que eu fiz, ele durou 3 minutos, mas foi um vídeo mais explicativo, um vídeo longo. Só que os vídeos rotineiros, eles têm que ser de 40 a 50, no máximo 1 minuto, que é um vídeo que você pega a informação, consolida ela e fala de uma maneira fácil para que as pessoas entendam. Porque não adianta falar difícil, não é bonito falar difícil, não ajuda as pessoas, principalmente o nosso público, entender. Nós temos que falar fácil, falar rápido e direto ao assunto, sem rodeios. Esse é o ponto um. O ponto dois também, que aí, de fato, para além da gente ser perseguido, né, para além da esquerda, das pessoas que apoiam Lula, a gente ser perseguido pela mídia tradicional, também uhum, há uma perseguição por parte de empregadores que são bolsonaristas, que quando vem algum funcionário postando sobre o Bolsonaro, não fazem nada. Mas se algum funcionário, e eu já ouvi diversos relatos disso, de pessoas lulistas, petistas, que sentem medo de compartilhar nas redes sociais por perderem, né, pela possibilidade de serem demitidas. Isso é real também. Não é somente a perseguição da mídia contra a gente, mas a perseguição até mesmo de vários empresários também. Então, isso aí uhum, gera um receio nas pessoas de compartilhar o conteúdo, porque não adianta só o Pedro fazer o vídeo, a Érica fazer o vídeo, se as pessoas não compartilham. O que difere uma comunicação efetiva ou não é se a militância engajada compartilhou, curtiu, comentou. E por isso que nesse caso deu muito certo, porque as pessoas compartilharam. O meu vídeo deu muito certo, Pedro, não é por mérito meu, não. É por mérito da militância que abraçou e apoiou e compartilhou. Porque se não tivessem feito isso, não ia ter bombado. Então, nós temos que uhum, entender que é um trabalho conjunto, tanto da gente que produz conteúdo, né, que de fato está dentro da uhum, política institucional, mas uhum. principalmente nas nossas bases, nos filiados, nos apoiadores, nos militantes políticos, que aí sim, isso que é a força motriz da comunicação. Não é o Pedro, não é a Érica, mas são as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Você consideraria, Pedro, uma coisa que eu sempre vejo, né? Porque além de eu estar te entrevistando aqui, eu faço muita moderação de chats aqui nas redes, e eu vejo a militância falando assim: o Lula precisa voltar para as bases, o PT precisa voltar para as bases. Trabalhar a base hoje em dia, Pedro, é também trabalhar a rede social? Ou é só trabalhar a rede social? O que você acha? Pedro, né, o modo que eu faço política de fato nas bases, nas comunidades, nas igrejas, mas o que de Uhum, fato vai dar a vitória para a gente no ano que vem são as redes sociais. E a nossa militância tem que ficar entendida sobre isso, porque o trabalho de base tradicional, ele funciona, gente. Mas hoje em dia não é a mesma coisa que antigamente. O próprio presidente Lula fala isso. Falou já várias vezes que a forma como que se faz política hoje em dia pelas redes sociais é tão uhum, efetiva como na época dele, em que se ia para a porta das fábricas, para a porta das escolas, para a porta dos comércios, para poder dar panfletos, materiais, jornais. A política mudou. E se a gente não acompanhar essa mudança, nós vamos ficar para trás, assim como nós já estamos ficando. Então, uhum, o trabalho de base é muito importante? É. Só que se a esquerda, a centro-esquerda, o campo democrático, as pessoas que estão aqui para poder fazer o bem pelo Brasil não conseguirem entender que a militância é pelas redes sociais, não é pelas redes sociais como fim, mas é porque quando você posta um vídeo, um conteúdo pelas redes, a Dona Maria, que está no sertão de Minas Gerais, numa cidade muito distante, no campo que pouco pega internet, ela recebe o vídeo pelo Zap.
ela vê o vídeo pelo Facebook. E como que a gente faz para poder chegar em milhões de pessoas ao mesmo tempo? Nós fizemos, Pedro, uma contabilidade por baixo de todos os perfis que postaram o nosso vídeo, todas as pessoas que postaram. Nós tivemos um alcance de entre 15 a 20 milhões nesse vídeo. Caraca! 15 a 20 milhões. Como que a gente ia conseguir passar essa mensagem, esse debate, se não fosse pelas redes sociais? A gente ia ter que fazer 20 milhões de panfletos, conversar com 20 milhões de pessoas manualmente. Ô, Não Pedro, e uma funciona. coisa importante também, né? O vídeo tem 3 minutos, né? Tá todo setado ali, ele praticamente implora que você compartilhe. Eu acho que é um problema do nosso campo, que assim, a gente não tá errado em fazer lives de 2 horas ou grandes reflexões, mas tem algumas comunicações que precisam ser mais diretas, né? Tem que É falar em 1 isso. minuto, tem que falar em 3 minutos, né? É isso. Eu acho que cada temática tem o seu papel. Porque, por exemplo, nós estamos aqui há 11 minutos gravando já. Por que que demora? Porque esse é um conteúdo específico para as pessoas que vão ouvir, que querem saber mais, que querem se aprofundar mais. Nós temos vários conteúdos, né? Para quem tem uma pegada mais teórica, pega um livro, né? Tem vários autores aí que são fenomenais também, mas para o público geral, nós precisamos de uma comunicação rápida, de uma comunicação fácil, de uma comunicação direta. Que a atenção das pessoas, em geral, não dura mais que 1 minuto. Quem está aqui com a gente é porque é um público aguerrido, um público que tem interesse, que tem energia. Mas a população, em geral, a gente sabe que não é assim. Por isso que a gente faz conteúdo direcionado para esse tipo de pessoa que quer um conteúdo mais rápido, mais dinâmico e que vai direto ao ponto. Exatamente. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês aqui. Dos comentários não, dá para fazer uma pergunta específica. Você falou a respeito do meio empresarial que persegue, às vezes, na surdina, as pessoas que se declaram de esquerda, ou as pessoas que discutem política por um viés mais crítico às elites. Isso explica como é que Romeu Zema continua governador de Minas Gerais, Pedro? Não, eu acho que são duas coisas, tá? Eu quero pontuar primeiro, Pedro, que no dia de ontem o velho da van foi condenado. Inelegível. Né? O velho da van está inelegível por abuso de poder econômico, se eu não estiver errado. E nós tivemos vários casos desse pelo Brasil. Então, grandes empresários que ativamente conversaram, cooptaram funcionários. Né, nós tivemos um caso gravíssimo no norte de Minas aqui, que um grande empresário juntou todos os funcionários, eram uns 3, 4 mil, que é muita gente, e levou o Bolsonaro para lá, deu camisa do Bolsonaro para o povo, e assim, de fato, essa é a realidade. Tem muito empresário que faz isso, e é de uma maneira descarada. Esses caras não estão nem aí se vão ser condenados ou não. Então, essa é a realidade. Esses são os que vão para frente. Mas tem muitos outros que são bolsonaristas também, mas eles não fazem esse tipo de coisa. Mas na hora que vem algum funcionário postando coisa do Lula, repreendem ele. Isso é realidade. Nós temos que arrumar um jeito de contornar isso, que isso é muito grave. Agora, o Romeu Zema, de fato, é um caso à parte, porque o Romeu Zema, primeiro que é uma vergonha para Minas Gerais, né? Romeu Zema não conseguiu pagar, Pedro, 1 centavo da dívida pública de Minas Gerais em 6 anos. Ele está só enrolando a dívida, não pagou 1 centavo. É como se você pegasse um empréstimo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, pegou R$ 1.000. Aí você tem uma parcela X para você poder pagar por mês. E o Zema pegou esse empréstimo e durante 6 anos, mês após mês, não pagou 1 centavo dessa prestação. E vem falar para cima da gente que é um gestor eficiente, que é um cara de empresas que está colocando Minas Gerais nos trilhos. É uma mentira. E agora, o Zema está tendo que implorar para o Lula para tentar fazer algum tipo de acordo, porque senão o Estado vai decretar falência. Falência. Que tipo de bom gestor gere tão mal um Estado que pode decretar falência? Não existe isso. Não existe isso. E agora, o Zema está tão nessa sanha de ser candidato a presidente da República que ele viajou para El Salvador para tentar encontrar com o presidente Bukele
Foi para lá, gravou um monte de vídeo na rua e na hora de encontrar o presidente Bukele falou que não ia receber ele. Então, assim, é simplesmente uma piada. E agora o Zema está E tentando é uma vergonha polarizar. do governador de Minas Gerais, É uma né, vergonha. Pedro? Segundo maior estado desse país, com um PIB monstruoso, uma população enorme, tomar uma portada na cara de El Salvador, que posso ter errado nos números, mas Minas Gerais tem o dobro de população que El Salvador. Então é realmente muito humilhante um presidente, né, governador de um estado desse tamanho, de 22 milhões de pessoas, tomar uma portada na cara dessa. Mas isso aí só prova mais uma vez que o Zema agora não é eleito nem para síndico de prédio, muito menos vai ser eleito presidente ou senador, que não pode ser mais candidato a governo de Minas. Então só vai sobrar para ele se aposentar de fato. Uhum. Pedro, agora falando muito francamente, assim, considerando essa semana, esses dias, os últimos dias, você gravou esse vídeo está com alcance de milhões de visualizações, milhões de contas atingidas, impactadas pelo seu conteúdo, mas a gente sabe que o risco do Nicolas Ferreira não é 2026, não é nem sequer apenas 2030. Ele é uma tempestade que está se formando aí. A gente vai ter a prisão agora do Bolsonaro, vai ter uma disputa em torno dos votos da extrema-direita. E acho que o Pedro teve algum probleminha. Voltou. Voltei. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, assim. Tá dando. A sua imagem às vezes dá uma sumida. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Voltei. Voltou. Então, a gente vê o Nicolas como uma tempestade perfeita se formando. Como é que a gente faz, Pedro, para continuar combatendo esse nome, que pode ser um nome presidencial daqui a 5 anos? Olha, Pedro, eu realmente não fico imaginando o que o Nicolas vai ser amanhã, não. Eu fico preocupado da gente derrotar ele agora. É isso que nos interessa. O que ele vai ser candidato amanhã, não sei. Mas nós temos que trabalhar ativamente todos os dias para poder desmentir ele. Porque se ele continuar dessa forma, vai ter um caminho livre. Só que eu não vou deixar. A nossa militância não vai deixar. E agora nós estamos aprendendo como que joga o jogo. A gente não vai deixar mole esse negócio. Não vamos deixar aberto só para eles poderem passar. Assim como nós, infelizmente, estamos há anos já deixando eles passarem com a boiada para cima da gente, né, com a porteira toda aberta. Nós não vamos deixar. E é preciso que a nossa militância, que as pessoas que estão nos ouvindo, entendam isso também, porque não é o Pedro, não é a Érica, não é o Boulos que vão conseguir fazer isso. É quando a militância mudar o pensamento e decidir. Nós temos que partir para cima, para o ataque. Que se a gente não fizer isso, nós vamos só ser atacados e vamos ficar na defensiva e nós vamos perder o discurso. Então, a nossa militância está começando a sentir isso, a levar para si, e tem que ser isso mesmo. Não é só pelo que o Nicolas pode ser daqui a X anos, mas é para poder ganhar deles agora. Nós temos que reeleger o presidente Lula agora. Nós temos que combater as mentiras, fake news, o despreparo deles, a roubalheira deles agora, não é daqui a X anos. Porque se a gente faz um trabalho bom agora, não sobra nada para eles no ano que vem, em 2028, em 30, 32. Então é isso. Temos que combater agora e temos que, na verdade, né, Pedro, a campanha para reeleger o presidente Lula, a defesa dos direitos sociais tem que ser feita hoje, né? A gente está vendo aí os institutos de pesquisa já começando a armar para cima do presidente. Nunca se pesquisou tanto a popularidade do presidente da República, né? Sempre com os nossos governos, né? Pois é, mas assim, e eu vou fazer uma fala aqui, porque assim, Pedro, nós temos que simplesmente parar de ver as pesquisas. Porque, né, nós já estamos careca de saber que pro bem ou pro mal, pesquisa hoje em dia não é 100%, gente. Me desculpa, não é 100%. Me mostraram hoje aqui na Câmara, um bolsonarista falou, olha aí, Pedro, a Michele Bolsonaro ganha do Lula. Eu falei assim, tá, a Michele Bolsonaro ganha do Lula, entendi. Porque é isso, gente, pesquisa hoje em dia não vale nada. Não vale nada. O que importa é o nosso trabalho dia após dia, porque vocês podem ter certeza, gente, que se depender do presidente Lula em si, nós vamos ganhar. Agora, nós temos que ver e nós fazemos um bom trabalho agora, que é isso que vai contar. O presidente
já está fazendo a parte dele, criando bons programas, visitando o Brasil inteiro, fazendo bons projetos, infraestrutura. Agora resta a nós compartilhar essas notícias, porque não será a grande mídia, não serão os bolsonaristas que vão compartilhar. Então, se não é a gente compartilhando, quem será? Se não é a gente defendendo o presidente, quem será? A mídia não vai, os bolsonaristas não vão, o Centrão não vai. Então é isso que o nosso povo, Pedro, precisa entender, captar, que se não é a gente defendendo, ninguém vai defender. Você é sobrinho neto de Dilma Rousseff, ela comentou teu vídeo do Nicolas? Comentou sim. Falou assim, menino, parabéns pelo vídeo, achei muito bom. Curta e grossa, não falou mais nada. E tal como uma mensagem de zap, né? Um joia. E mandou aquele joinha assim ainda, né? Falei assim, isso mesmo. Isso mesmo. Mas chegou num ponto legal, Pedro, que até a Janja colocou nas redes sociais dela também, então foi muito interessante. Ah, que interessante. Você tem uma boa relação com a Janja? Eu não tenho contato com ela direto, não tenho, mas o pessoal do Lula estava aqui ontem, aí falaram que o presidente viu o vídeo junto da primeira-dama na hora do almoço, alguma coisa assim, e aí que eles postaram lá. Mas muito legal, eu fiquei muito feliz. Eu acho que isso é uma resposta bastante clara de que a esquerda precisa revolucionar o modo que faz política, principalmente pelas redes sociais. Uhum. Uma última coisa que eu ia te perguntar, Pedro. Vereador em Minas Gerais, você está bagunçando a comunicação de um dos maiores deputados federais desse país. Deputado federal Pedro Rousseff, governador Pedro Rousseff, o que você está ambicionando aí? Ô Pedro, eu vou te falar bem de coração aberto que eu fui eleito agora, né? Eu sou o vereador mais jovem hoje da Câmara de Belo Horizonte. Você está com quantos anos mesmo? Desculpa te perguntar de novo. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos. Cara, você é muito novo, eu tenho 36, mas vai lá. Eu sou o vereador mais jovem de Belo Horizonte hoje. E assim, o motivo que eu entrei para a política, gente, não é para ser vereador, não é para ser deputado, não é por cargo nenhum. Eu tô aqui para poder fazer a militância dia após dia. Eu tive com o nosso presidente Lula tem umas 3 semanas e que ele me fez um pedido. Falou assim, Pedro, eu sei que você é bom pelas redes aí, vai rodar o nosso estado, né? Vai rodar Minas Gerais falando 2 coisas para o nosso povo. A primeira delas é que eu serei candidato a presidente de novo e que nós vamos ganhar. E a segunda coisa que você precisa fazer é rodar todas as cidades de Minas Gerais para poder juntar o nosso povo. O time do Lula, né, que é algo que eu chamo carinhosamente. E Pedro, o que eu venho fazendo, por mais que eu esteja como vereador aqui, a minha tarefa não é ser vereador, não é ser candidato a nada, a minha tarefa é mobilizar, gente. Porque se o Lula não ganhar no ano que vem, se a gente não tomar frente a isso e fizer uma oposição clara a esses bolsonaristas, não adianta ser deputado, senador, governador, nada. Se o Lula não for reeleito, o Brasil acabou. Então, a tarefa que o nosso presidente me deu, que é rodar Minas Gerais para a reeleição dele, é o que nós estamos fazendo já e vamos continuar isso como foco principal até o ano que vem. Além da questão da reeleição do Lula, você falou muito bem agora, se o Lula não for reeleito, o Brasil acabou. Também tem uma missão da nossa geração, né, Pedro? Você é 10 anos mais novo que eu, mas a gente é relativamente jovem. A gente precisa revelar novos nomes, né, cara? Precisamos fortalecer também os nomes novos. Como é que você vê isso? Porque, assim, eu desejo que o nosso presidente tenha mais uns 50 anos de vida aí, pelo menos, né? O Lula tá com 80 anos. Ano que vem vai ter 81, né, para poder disputar as eleições. Mas, assim, por mim, o presidente tem que viver até os 140 anos, 130 anos, o máximo possível, que o nosso presidente é uma raridade, é o maior ícone da política brasileira, é um fenômeno. Mas nós já temos que ficar preparado, não só na sucessão dele, mas sim também, né? Porque a sucessão nós temos que pensar depois que nós ganharmos de novo, né? Mas nós temos que pensar sobre a esquerda ter novas lideranças. Porque a extrema-direita, Pedro, ela se renova a cada semana. A gente vê o Pablo Marçal, que sai de um comediante, basicamente, né, coach, sem partido, e quase ganha a prefeitura de São Paulo. Agora vai ser candidato a presidente também, apesar que ele está inelegível, né, quase sendo mais um julgado novamente por isso, né, condenado por isso aí também. E a direita se renova muito rápido. É Nicolas, é Tarcísio, que o Tarcísio
né? Até então era ministro, Você né? acha que a Do Jair. extrema-direita é uma doença social? As pessoas estão Não, eu doentes? só acho que, né, os bolsonaristas, né, tipo Nicolas, Companhia Ilimitada, aí só são mau caráter mesmo. Não acho que é questão de doença, não. Eu acho que é só mau caratismo. Uhum. Quando você fala, por exemplo, das relações do Nicolas com a família dele, né, igrejas evangélicas, isso também aumenta o peso da necessidade da militância nossa nessas mesmas igrejas, né, Pedro? Não, assim, eu acho, Pedro, que e a esquerda, eu acho que está aprendendo isso. A gente não pode segregar ninguém. Nós Uhum. temos que ir em todos os lugares. Tanto que nessa semana mesmo eu estava em uma igreja evangélica, numa dessas de comunidade, né, que o pastor ele fala muito alto, aquela coisa toda. Porque é isso, gente. Nós temos que estar nesses lugares. Se nós não estamos em todos os lugares falando sobre o Lula, falando sobre as obras, sobre a nossa atuação, que vocês estão vendo, o presidente já está aí há quase 3 anos. Fecharam alguma igreja? Tem a cartilha do kit gay, sei lá o quê? Liberou as drogas? Fez isso, né? Nós estamos comendo cachorro? Não. Então, nós temos que desmentir. Então, a gente está próximo das igrejas também é muito importante. Nós temos que rodar tudo, gente. Não pode segregar ninguém. Nós temos que rodar em todos os lugares, porque a eleição se ganha com voto. E se a gente ficar falando que, em tal lugar eu não vou, nós vamos perder. Nós vamos perder. Então, sem segregar, agregando cada vez mais, usando também um pouco da inteligência do presidente Lula, né? Esse governo de frente Isso. ampla, em parte devido à genialidade também do nosso querido presidente. Pedro, sempre um prazer conversar contigo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Bom, Pedro, só queria mesmo deixar o meu abraço para todo mundo que ouviu a gente aqui, falar que eu estou sempre à sua disposição também e fazer um pedido para nossa militância, para quem não me segue pelas redes, já segue aí para a gente poder estar conversando junto. E eu acho que é isso, Pedro. Eu acho que nós precisamos de um esforço grande por parte do nosso povo, precisamos estar compartilhando, precisamos estar ativo nessa militância, porque a força da reeleição do presidente Lula não são em pessoas singulares, do Pedro, na Érica, do Lula, do próprio Boulos, mas sim da nossa militância. A nossa militância é muito aguerrida e nós temos que ficar mais aguerrido, mas agora pelas redes sociais também. Então é mais ou menos isso aí, Pedro. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço. Obrigado, meu Tamo querido. junto. Bom trabalho aí em Minas Gerais. Obrigado. Boa sorte para todos nós aqui na militância de esquerda, na militância progressista. Até mais, Pedrão. Até Até mais. mais, um abraço. É isso, gente. Entrevista exclusiva com o vereador Pedro Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Agradecendo muito a presença de vocês e vamos para os créditos deste programa. É isso, queridos e queridas. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos continuar fazendo entrevistas muito bacanas como essa, gente. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.